Oi, gente, tudo bem? Ixi, vai ter que ser com as minhas unhas assim mesmo, tá, gente? Vamos lá. Bom, gente, aqui é a Bia, eu tô aqui pra gravar um flip-through, ou seja, uma olhada em como tá o meu caderno de leituras para 2026, tá? Eu demorei porque, na verdade, eu tava querendo fazer os dois juntos, porque esse meu caderno aqui, ele é tanto de 2025 quanto de 2024. Não, 2025 antes de 2026, sabe? Mas, já que eu vou demorar um pouquinho, porque eu ainda tenho que contabilizar, fazer as coisas de 2025, eu pensei em mostrar logo pelo menos o de 2026, tá, gente? Então, esse caderno aqui, ele é da Notebook Therapy, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas há uns 3 anos atrás eu me dei de presente uns 4 notebooks dessa marca, que é uma marca gringa, se não me engano ela é asiática. E é isso. Paguei muito caro, tá? E assim, principalmente esse daqui, porque esse daqui é a versão mais simples dele, tanto que ele é de corino, tá? Não sei se é porque eu demorei pra usar ele, eu comecei a usar ele só em 2025, ele ficou guardado uns 2 anos, né? Porque eu tava usando outro dessa mesma coisa, era essa mesma categoria e tal, mas o outro ele segurou bem melhor do que esse, tá, gente? Esse daqui eu tava até me questionando se eu ia ou não usar ele em 2025, porque ele tá bem acabado. Não sei o que fazer, mas tudo bem. Bom, como eu falei, esse aqui é um livro, é um caderno também de 2025, então tem algumas páginas anuais que eu não mudei muita coisa, que eu vou usar em 2025, então, em 2026, então necessariamente eu não fiz uma correspondente para 2026, tá? Então eu vou começar mostrando elas aqui pra vocês. Primeiro, esse daqui é o Lidos, né? Aqui, ó, começando com as páginas anuais que eu vou usar. A wishlist, então aqui eu tenho os livros que eu quero comprar e quando eu compro eles eu grifo de alguma cor, tá? Essas cores aqui nessa página não significam nada. Outra página anual também são os livros comprados. Então aqui deu certinho 2025, então essa outra aba aqui eu vou usar para 2026. Outra página anual é essa de séries, certo? Porque, enfim, eu tô lendo as mesmas séries. E é isso aí, ó. Quando tem esse rosinho aqui do lado, quer dizer que eu tenho essa série, essa trilogia, essa duologia completa na minha casa. Eu não leio porque eu sou uma arrombada. Quando tem aqui, ó, é porque eu terminei essa série. Então, a única série que eu terminei desde o ano passado foi Lore Olympus, tá? Vamos ver. Aí, ó, tem outra página anual que é basicamente os livros que eu quero ler em 2026, tá? Então, ó, essa página era para 2025, mas como eu li tão pouco, né? Eu li só 3 livros dessa página, eu decidi que eu vou carregar esses mesmos livros para 2026, ok? Então, essas são as páginas anuais que tem tanto em 2025 quanto 2026. E aqui, ó, a gente começa já para 2026. Então, aqui, ó, eu fiz uma capa. Aí, do lado dessa capa, eu fiz as minhas metas, certo? Então, a minha meta é ler 52 livros. Aí, aqui tá indo de 10 em 10, eu acho. Aí, toda vez que chegar em 10, eu vou colorir isso daqui. Aí, ler mais livros do que comprar. Essa tem sido a minha meta há vários anos já. E, se eu não me engano, eu sempre cumpro. Acho que teve um ano que eu não cumpri, mas ler mais livros do que comprar é óbvio, né, gente? Ler 50% da minha estante, não necessariamente de todos os livros, tá? Mas assim, eu quero que do total dos livros que eu li no ano, 50% seja da minha estante. Ou seja, seja um livro físico que eu tenho. Ler 3 clássicos, ler 3 livros de não ficção. Essa daqui sempre é a minha mais difícil, tá, gente? Eu já li um esse ano, mas eu sempre me pego pensando quais livros eu vou ler aqui. Mas tá. Ler 5 livros que estão há mais de 5 anos na minha TBR e ler 3 livros de minorias. Seja negro, seja indígena, seja de etnia diferente, seja de sexualidade diferente, de gênero diferente. Então é ler 3 livros de minoria. Esse daqui é fácil de bater também, tá, gente? Vamos lá, aí aqui eu fiz uma capa normal e aqui a gente começa com a minha lista dos livros, tá? Esse ano eu resolvi fazer uma coisa diferente. Por quê? Porque no ano passado eu só colocava o nome do livro
e se eu tinha lido ele físico, e-book ou audiobook. Esse ano eu decidi colocar o nome do livro, aí embaixo eu vou colocar o autor, quantas estrelas eu dei e o mês que eu li. Eu achei que ficou bonitinho, tá, gente? Acho que vai me ajudar um pouquinho mais, não sei. Porque esse daqui, na verdade, eu fiquei meio desapontada, porque eu coloquei 2 páginas e só tem uma aqui na outra página. Aqui eu acho que vai ser tanto a informação vai ser melhor, quanto ficou mais bonitinho, tá? Eu, pelo menos, achei. Aí, ó, a segunda página são as estrelas que eu dei para cada livro. Por exemplo, no ano passado, assim como em 2024, eu fiz desse jeito. Então, cada uma dessas cores aqui, ó, corresponde a uma estrela. Só que como eu que cansei de fazer assim, então eu vou fazer de Tetris. Então, por exemplo, se o livro não foi terminado, eu vou usar essa figura aqui pra colocar. Se o livro recebeu uma estrela, eu vou usar essa daqui pra colocar. E assim por diante, até eu tentar não chegar aqui no final, né? Achei legal essa ideia, tomara que fique legal. Vamos lá. Aí aqui, ó, eu coloquei os gêneros que eu leio, tá? Então, cada uma dessas cores aqui correspondem a um gênero. Por exemplo, o primeiro livro que eu li em 2026 foi um livro de não ficção. Então, eu coloquei aqui a cor correspondente ao gênero de não ficção, tá? Só pra ter uma ideia melhor do gênero que eu leio. O que eu mais leio, na verdade, é romance e fantasia, tá? Mas aqui entra romantasia, entra um pouquinho de thrillers, tudo aqui tá mais ou menos. E aqui é um bingo, não necessariamente eu me importo de fazer um bingo, tá? Eu sempre tento fazer todos os que estão aqui. E também é a mesma coisa, se eu li um livro que se encaixa nisso daqui, eu vou pintar e vou ver o que vai formar, tá? Aqui, ó, aqui as minhas são as minhas estatísticas e aqui do lado eu tenho os dias lidos. Eu gosto muito dessa spread, tá, gente? É uma das minhas favoritas. Mas aqui, ó, o que eu gosto de traquear nos meses? Eu gosto de ver os livros lidos, quantas páginas eu li. Isso aqui eu também acho que é besteira, assim, eu traqueio mais por costume. Quantos livros novos, ou seja, que eu comprei, que eu ganhei, tudo isso. Quantos livros que eu li eu tenho. Quantos livros foram e-books, quantos livros foram audiobooks, quantos livros foram não finalizados e quantos inscritos eu tenho no meu canal, tá? Isso daqui, gente, eu posso marcar que eu li um livro lido, mas eu posso muito bem, apesar de ter o livro físico, eu ter lido ele por e-book ou ter lido ele por audiobook. Isso acontece muito, tá? Então, esse daqui, não necessariamente a soma desses dois vai dar o número dos lidos. Porque eu sempre, quando eu vou ouvir um audiobook, principalmente, eu gosto de priorizar os livros que eu tenho na minha estante, tá? Se eu sei que eu não vou ler eles fisicamente, eu gosto de dar um jeito de ler eles de alguma outra forma. E aqui são os livros lidos, tá? Eu uso os dias lidos. Se tá em laranja, é porque eu não li naquele dia. Se tá em rosa, é porque eu li naquele dia. E se tá em roxo, quer dizer que eu terminei o livro naquele dia, tá? E desde então, hoje é dia 11. Então, desde então, eu li todos os dias, porque eu tô aqui na minha saga pra terminar A Fúria do Assassino, tá? Então, vamos só pintar aqui de rosa. E hoje eu ainda não li, que é dia 11. Então, basicamente assim, eu já vi muita gente querendo traquear esse bicho aqui como quantas páginas você leu naquele dia. Eu sabia que eu não teria saco pra fazer isso, que seria uma coisa muito difícil de eu traquear, então eu prefiro deixar simples desse jeito, tá? E assim, eu gosto muito, tá? É uma das páginas que eu mais gosto de ver no final do ano. Ano passado, por exemplo, foi um ano que eu não li tanto, assim. Então vocês conseguem ver que tem muito mais laranja do que qualquer outra cor. Aqui, certo? Então eu gosto de ver essas coisas. Faz diferença? Não, mas assim, eu acho legal. E aqui, mais uma coisa pra pintar. Eu descobri que eu acho muito satisfatório terminar um livro e pintar alguma coisa. Então, basicamente, esse daqui são os livros divididos por mês, tá? Então, no mês de janeiro, todos os livros que eu leio em janeiro, eu vou pintar de amarelo. No mês de fevereiro, todos os livros que eu leio em fevereiro, eu vou pintar de roxo, por exemplo. E aí, assim, a gente vai indo, tá? Nesse daqui, eu coloquei até 60 livros pra ficar direitinho, tá? Nenhum mistério aqui. Aí, eu não sou muito de desafio, tá? Fora o bingo, eu não sou muito de desafio. Mas eu achei legal fazer esse daqui. Então, esse daqui eu peguei, vai ser com títulos, ou seja, nos livros que eu ler,
eu vou procurar alguma coisa dessas. E aqui vai ser nas capas, ou seja, nas capas que eu ler, nas capas dos livros que eu ler, eu vou procurar alguma dessas coisas, tá? Esse daqui eu peguei da Jen Agaton e esse daqui eu peguei da Books and Lala. Aqui, ó, isso daqui é janeiro, fevereiro, março, abril, de acordo com o mês, tá? Mas eu não vou me importar muito com o mês em que eu vou cumprir esses desafios. É só realmente pra não ficar um espaço em branco, esse tipo de coisa. Essa daqui, gente, não vou mentir, foi a última spread que eu fiz nesse meu setup, tá? Eu achei legal, achei bonitinho. Tamo aí. Aí aqui, isso daqui é pra eu ter controle dos meus livros físicos, tá? Então, por exemplo, aqui é o mês de janeiro, eu vou colocar os livros lidos, os livros adquiridos, os livros que eu não terminei e no total, o quanto que isso significa pra mim, tá? Então, no começo de 2026, eu tenho 186 livros não lidos. Um absurdo, né, meu povo? É isso aí. Então, isso aqui é pra sempre eu ter noção de que eu estou diminuindo a minha TBR, tá? Ah, Bia, mas você já não tem uma coisa parecida pra traquear essas coisas? Não tem no negócio de estatística, que é só pra você pensar mais um pouquinho e dar pra ter essas informações? Tenho. Mas aqui é mais visível, sabe? É mais, como eu posso, intencional. Aqui é mais intencional porque essa daqui vai ser só para eu diminuir a minha lista de livros lidos, tá? E aqui vai ser o livro do ano. Eu acho que eu fiz errado esse bicho. Acho não, tenho certeza. Então vou ter que dar um jeito de fazer esse negócio funcionar. Mas tamo aí. E é isso aí, gente. Isso daqui é cada livro, cada uma dessas letras aqui corresponde a um livro, a um mês, na verdade. Todo mês eu vou escolher um livro favorito e ele vai lutar contra todos esses livros. É um pouco complicado, pelo menos pra mim. Eu já tive que ver um vídeo explicando como fazer isso umas 2 ou 3 vezes. Mas na hora eu vou fazer e vai dar certo, tá? Amém. E aqui, ó, a gente já começa com a minha primeira spread, que é a spread de janeiro. Como aqui eu moro no Ceará e aqui tá muito quente, eu resolvi fazer uma spread de verão aqui e tal, não sei o quê. E vai ser sempre como eu gosto de falar sobre os meses, tá? Então, primeiro eu coloco o mês, ele tem 2 páginas. Eu coloco os livros que eu li e a data, e aqui embaixo eu coloco as páginas. Aqui embaixo, deixa eu mostrar uma já feita, porque aí fica mais fácil. Mais ou menos assim, tá, gente? Aqui estão os livros lidos, aqui estão os livros comprados, com o valor e quanto que eu gastei. E aqui vai um resuminho, assim, do que aconteceu comigo naquele mês, o que eu tava pensando, como é que eu realmente interpretei aquele livro, aquele momento da minha vida, tudo isso, tá? Então, basicamente, eu vou continuar fazendo desse jeito aqui. Por quê? Porque eu tenho outro caderno, eu gosto muito de caderno, meu povo. Eu tenho outro caderno com as minhas resenhas, com realmente o que eu achei de cada livro, esse tipo de coisa. Se vocês quiserem ver, eu posso mostrar também, sem um problema. E a minha última página anual é justamente a minha TBR física, tá? Então, aqui tem o nome do livro. Eu fui marcando assim de 10 em 10, né? Tem o nome do livro e, de novo, se eu li aquele livro, eu vou colorindo. E é isso aí. Aí aqui, ó, eu coloquei essa coisa aqui, porque aqui começou 2025. Então, a partir daqui de baixo, foram todos os livros que eu comprei em 2025. E se eu risquei, é porque eu comprei o livro, mas eu devolvi, eu vendi, eu doei. Tipo, o livro não está mais na minha posse, tá? Então, eu vou marcando assim. Mesmo que a contagem, ela continue, tá? E aqui, pronto. Aí aqui vai começar 2026. Então, todos os livros que eu li a partir dessa linha aqui vai ser de 2026. Eu não tô comprando nada, nenhum livro agora, porque eu tô querendo... Eu fiz uma promessa de só comprar livros novos, que eu não li, né? Quando eu pagar a minha lua de mel. Então, até março eu não vou comprar nenhum livro novo. E é por isso que aqui tá tranquilo. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha pra mim. E até o próximo vídeo. Tchau!